nome é Fabrício e a partir de agora nós vamos começar a fazer uma série de estudos sobre missões, missiologia, para nós entendermos as questões bíblicas, né, as questões culturais, a importância realmente de fazermos missões, né, saber o que é missões, quem é missionário, quem estabeleceu missões, quem mandou a gente ir fazer missões. Vamos entender isso numa série de vídeos e hoje, como uma introdução a essa série, eu quero trazer, antes de qualquer definição teológica, missiológica, quero trazer para você o propósito de missões, né? Para que fazer missões? Né? Nós vemos muitos vídeos aqui no YouTube, em tantos lugares, nós sempre ouvimos testemunhos de grandes homens de Deus que fizeram grandes coisas em outras nações, em outros países, em povos distantes, e até mesmo na nossa cidade, que tem trabalhado aí com mendigos, com prostitutas, com as pessoas menos favorecidas da sociedade. Então vamos entender o propósito de fazer missões, né? Por que fazer missões? O primeiro propósito e que talvez seria a base de tudo, né? Eu queria te mostrar aqui alguns textos, né? O primeiro deles está aqui em Abacuque, né? Eu vou ver se eu consigo achar aqui na minha Bíblia, Abacuque. Está meio que fugindo aqui, escondendo de mim. Abacuque, capítulo 2, versículo 14, resume muito bem o motivo principal, talvez o principal de nós fazermos missões. Porque está escrito assim na minha Bíblia: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O primeiro desejo de Deus é que toda a terra conheçam a sua glória, conheçam o seu nome. Ele quer se fazer conhecido e Ele faz isso através de mim e de você. Tem um outro texto aqui, ainda dentro disso aqui, que está lá em Salmos, que diz assim, primeiro tem que achar, o texto. Achei aqui. Salmo 67 diz assim: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheçam na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Verso 1 e 2. E por que Deus quer mostrar a sua glória? Por que Deus quer revelar a sua glória? Primeiro, porque Deus é Deus. Nós temos que entender que Deus é Deus, né? E que também Ele merece ser conhecido a sua glória pelos seus muitos atributos. Deus é santo, Deus é puro, Deus é amor, Deus Ele é longânimo, Deus é tardio em irar-se, Deus está sempre disposto a perdoar, Deus é justiça, Deus é tantas coisas aí que nós conhecemos, e Ele é digno disso, digno de ser adorado, digno de ser glorificado por conta dos seus atributos. Também nós devemos glorificar a Deus pelas suas grandes obras. Começar pela criação, pela beleza da criação, né, de tudo que Ele fez, né, e principalmente de ter feito a mim, ter feito a você. Deus é digno de glória. E por último, pela sua cruz, né, que Deus se fez carne, habitou entre nós e por amor a nós Ele deu a sua vida morrendo ali naquela cruz por nós. E um outro propósito, seguindo aí essa questão da glória de Deus, nós devemos fazer missões em obediência. Em obediência. Tem um texto muito conhecido que diz assim, lá em Mateus 28, versículo 18, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Nós fazemos missões em obediência àquilo que Jesus mandou. Tem outros textos aqui que ele também nos manda aí, por exemplo, toda a narração do Evangelho, de Marcos, Lucas e João, tem essa repetição, com algumas nuances diferentes. E também lá em Atos 1:8, a última palavra que ele deu aos discípulos antes de subir aos céus foi também essa mesma coisa aqui: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, é uma ordem de Jesus, do próprio Deus, muito claro, não tem nem que demorar nessa questão. A terceira questão, o propósito de fazer missões, é o amor. A palavra de Deus diz que nós, ainda sendo inimigos, Deus nos amou. Nós, mesmo não amando a Deus, Deus nos amou primeiro. E isso já seria o suficiente para nós fazermos missões, porque Deus nos amou, então nós amamos a Ele. Antes de nós amarmos a Ele, Ele já nos amou. Então, como não amar um Deus desse? E se nós amamos um Deus como esse que nós servimos, nós vamos fazer missões, porque além de amar Ele, nós amamos também as pessoas. Aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, de ouvir dessa palavra, de experimentar tão grande salvação, transformação, por amor a essas pessoas que estão talvez distantes do outro lado do oceano. Talvez precisamos atravessar até 2 oceanos para chegar até eles e compartilhar desse amor ao qual Deus nos amou. Então, em terceiro lugar, porque nós amamos. Eu quero ler aqui só um versículo bem curtinho. Está lá em 1 Coríntios 13, no verso 2, aqui no finalzinho dele. Vou ler ele todo. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Se não tiver amor, nada seremos. E se tudo aquilo que nós fizemos não tiver amor, nada é. Nada é. Não tem significado, não tem sentido, não tem propósito nisso. E em quarto lugar, é a recompensa. Jesus nos prometeu uma recompensa, lá no céu, grandiosas recompensas. Eu quero ler um texto aqui em 1 Coríntios ainda, no capítulo 3, diz assim na minha Bíblia, a partir do verso 12: E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E continua dizendo assim: se a obra de alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá o galardão, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, tudo aquilo que nós fizermos com a motivação correta, querendo trazer glória a Deus, em obediência e realmente amando aquilo que nós estamos fazendo, amando as pessoas quais estamos pregando, dando a nossa vida, se realmente a motivação estiver nisso e não em nós mesmos, na nossa glória, na nossa fama, naquilo que nós queremos, nós receberemos um galardão. Entretanto, mesmo às vezes fazendo por egoísmo, por vaidade, nós seremos salvos, mas nós teremos algum prejuízo aí nessa recompensa. Então, prossigamos para o alvo, que nosso olho esteja lá no prêmio, naquele grande dia, assim como o apóstolo Paulo falou.
E por último, para encerrar esse vídeo aqui, nosso motivo de fazer missões é pela volta de Jesus Cristo. Pela volta de Jesus Cristo. Depois que Jesus falou aquilo lá em Atos 1:8 para os seus discípulos e subiu aos céus, logo em seguida veio um anjo, 2 anjos, e disse para eles: por que vocês estão olhando para cima, sendo que aquele que subiu logo voltará? E a motivação, aquilo que realmente despertou aquela igreja, no início da igreja, ali depois que eles receberam o poder do Espírito Santo, estava na volta de Jesus. Pois a gente vê logo eles vendendo todos os bens, compartilhando tudo aquilo que eles tinham, porque eles criam que Jesus já estava voltando. E de fato Jesus está voltando. Mas algumas coisas precisam acontecer para que ele volte. E eu vou ler aqui esse versículo que está aqui em Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Jesus está voltando. O próprio evangelho aqui afirma que é necessário que esse evangelho seja pregado em todas as nações para que Jesus volte. Jesus, ele é justo, ele não vai voltar sem que todos não tivessem a oportunidade de ouvir falar dele. Então por isso nós fazemos missões. Nós fazemos missões para a glória de Deus, pela glória de Deus. Nós fazemos missões em obediência à sua palavra, à sua ordem. Nós fazemos missões por amor a ele primeiramente e por amor ao próximo. E nós também fazemos missões pela recompensa que nos está guardada lá no céu, naquele grande dia onde estaremos com Jesus. E nós fazemos missões porque nós desejamos que Jesus volte. Nós queremos ver Jesus voltar e poder passar a eternidade com ele. E quem dera a Deus ser achado digno de casar com ele naquele dia, de ser encontrado como noiva dele, como aquela igreja pura, sem ruga, sem mácula, a qual Deus se agrada, e poder entrar no céu, poder naquele grande dia ouvir Jesus dizer assim: vinde bendito de meu Pai, porque fostes fiel, que tive fome e me deste comer, tive frio, me deste vestir, estava nu e me deste vestir, tive sede, me deste de beber, estava preso e foste me visitar, estava doente e fostes até mim. Sabe, eu quero ser achado como um desses. Eu espero que esse também seja o seu desejo. Entendendo um pouco mais o propósito de missões, aí poderemos mais para frente, no próximo vídeo, começarmos então trazermos algumas classificações, definições do que é missões, as maneiras de fazer missões, aonde fazer missões, com apoio de quem, quando. Nós vamos ver tudo isso. Eu espero que você esteja aí atento e esteja conosco aí. Se inscreva no nosso site e se inscreva aí no nosso canal, e acesse também o nosso site www.todaterra.com.br. E ali você verá notícias minha e da minha esposa no campo missionário. Logo estaremos indo para Moçambique. E acompanhem as nossas notícias. Se gostou, dê um joinha. Se não gostou, dê um joinha aí. Obrigado e até mais.